Hoje eu vou te contar a história de um homem rico que zombou de uma viúva humilde, mas o sertão tratou de ensinar a maior lição da vida: humildade. Fica comigo até o fim, porque essa virada vai arrepiar. Antes, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero ver de onde chega a nossa Voz do Sertão. Aproveita e se inscreve no canal Voz do Sertão, ativa o sininho e deixa o like, isso ajuda demais a espalhar essas histórias que aquecem o coração. Bora começa! O sol castigava sem piedade as terras secas de São João do Sertão. Era fim de tarde quando Geraldo Tavares chegou na cidadezinha ao volante de sua caminhonete 0 km, reluzente como moeda nova. As botas de couro fino batiam no chão poeirento enquanto ele descia do carro, ajeitando o chapéu de feltro importado e os anéis de ouro que pesavam nos dedos. Geraldo era conhecido em toda a região como um dos maiores criadores de gado do estado. Herdara as terras do pai, multiplicara a fortuna com negócios espertos e nunca deixava ninguém esquecer de sua prosperidade. Aos 52 anos, era homem de palavra dura e coração ainda mais endurecido. Dizia que Deus ajuda quem cedo madruga, e quem era pobre era por preguiça ou falta de juízo. Naquela tarde, Geraldo tinha vindo à cidade para resolver umas pendências no cartório. Depois de tratar de seus negócios, resolveu tomar um café na venda do seu Antônio, ponto de encontro dos homens da região. Ao se aproximar, viu uma pequena aglomeração na calçada. Algumas mulheres conversavam em voz baixa, e no centro do grupo estava Dona Marieta, a viúva que morava num casebre nos arredores da cidade. Dona Marieta tinha 68 anos, era magra como um galho seco e trazia no rosto enrugado as marcas de uma vida de batalhas. Ficará viúva havia 10 anos, quando seu marido, trabalhador de enxada, fora levado por um derrame fulminante. Desde então, vivia do que conseguia fazer com suas mãos trêmulas, bordados, crochês, alguns doces de leite que vendia de porta em porta. Suas roupas eram remendadas tantas vezes que já não se sabia qual era o pano original. Naquele momento, Dona Marieta segurava uma lata velha de mantimentos e pedia ajuda às senhoras. Sua voz era baixa, quase um sussurro de vergonha. Minhas senhoras, perdoem eu estar incomodando, mas é que minha netinha está doente, com febre alta há 3 dias. Preciso comprar um remédio na farmácia, mas não tenho os 15 reais que está custando. Se alguém puder me ajudar, prometo que pago de volta assim que vender meus bordados. As mulheres se entreolharam com pena. Dona Lourdes, a costureira, já estava abrindo a bolsa quando Geraldo se aproximou, empurrando o grupo com sua presença impositiva. Ué, Dona Marieta. Ele falou alto, fazendo questão de que todos ouvissem. A senhora por aqui pedindo esmola? Pensei que fosse trabalhar em vez de ficar na gandaia. A viúva baixou os olhos, as faces queimando de humilhação. As mulheres ficaram em silêncio, constrangidas. Não é esmola, seu Geraldo, ela respondeu baixinho. É um empréstimo. Vou pagar. Empréstimo, esmola, tudo dá na mesma. Geraldo gargalhou, tirando um palito do bolso para limpar os dentes. A senhora já está em idade de ter juntado alguma coisa, mas passou a vida na pobreza. Sabe por quê? Porque não soube trabalhar direito, não soube guardar dinheiro. Eu comecei com nada e hoje sou o que sou. Tudo é questão de esforço, minha senhora. Dona Marieta apertou a lata contra o peito, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Mas não eram lágrimas apenas de vergonha. Havia ali também uma dignidade ferida, uma vida inteira de trabalho duro sendo jogada na lama por aquele homem arrogante. O senhor não sabe nada da minha vida, ela disse, a voz tremendo mas firme. Trabalhei desde os 7 anos de idade. Criei 5 filhos, enterrei 3. Cuidei do meu marido doente por anos. Nunca roubei ninguém, nunca desejei o mal de ninguém. Se hoje estou precisando de ajuda, não é por falta de trabalho ou de honestidade. Geraldo deu de ombros, desinteressado. Ah, todo pobre tem uma história triste para contar. Desculpa a esfarrapada. Se tivesse trabalhado direito, estaria bem de vida. Agora, se me dá licença, tenho coisas importantes para fazer. E dizendo isso, entrou na venda, deixando a viúva ali, com sua lata vazia e sua dor silenciosa. Dona Lourdes e as outras mulheres rapidamente se reuniram e juntaram dinheiro para o remédio da neta de Marieta. Mas a humilhação pública ficou marcada como ferro em brasa na alma da velha senhora. Naquela mesma noite, Dona Marieta chegou em casa carregando não apenas o remédio para a netinha,
mas também um peso enorme no coração. Seu casebre ficava numa estradinha de terra, cercado por pés de juazeiro e mandacaru. Era simples, mas limpo, e tinha o cheiro de lar que nenhum palácio pode comprar. Depois de dar o remédio para a menina e acomodá-la para dormir, a velha senhora ajoelhou-se diante de um pequeno oratório que tinha no canto da sala. Ali havia uma imagem de Nossa Senhora, uma vela acesa e um terço muito velho, que pertencera à sua mãe. Minha santinha querida, ela rezou, as lágrimas finalmente correndo livres. A senhora sabe que nunca pedi riqueza, nunca pedi luxo. Só peço forças para continuar, saúde para cuidar dos meus. Mas hoje fui humilhada de um jeito que doeu na alma. Aquele homem me chamou de preguiçosa, disse que minha pobreza é culpa minha. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com a ponta do xale. Eu sei que a senhora ensina perdão, eu sei que não devo guardar rancor. Mas meu coração está sangrando. Se houver justiça no céu e na terra, que esse homem aprenda que a vida não é só dinheiro, que um dia ele entenda o que é precisar da bondade alheia. Não peço vingança, minha Nossa Senhora. Só peço que ele aprenda. Que o sertão ensine a ele o que é humildade de verdade. A oração da viúva subiu aos céus naquela noite estrelada do sertão. E o destino, que tem seus próprios caminhos, começou a tecer sua lição. 3 semanas depois, Geraldo Tavares estava em sua fazenda, a maior e mais próspera da região. Milhares de hectares de terra, centenas de cabeças de gado, casarão imponente com varanda ampla e móveis finos. Ele estava nos melhores dias de sua vida, ou assim pensava. Naquela manhã de sábado, Geraldo acordou cedo, como de costume, e foi verificar o gado nos pastos mais distantes. Estava montado em seu cavalo manga larga quando percebeu algo estranho. Alguns animais pareciam inquietos, agitados. Chegando mais perto, seu coração gelou. Não pode ser, ele murmurou, descendo do cavalo. Várias vacas apresentavam sintomas que ele conhecia bem de experiências passadas: febre aftosa. Uma das doenças mais devastadoras para um rebanho. Geraldo sentiu o pânico subir pela garganta. Se fosse confirmado, teria que sacrificar não apenas os animais doentes, mas todos que tiveram contato com eles. Seria uma perda catastrófica. Chamou imediatamente o veterinário, que confirmou seus piores temores. Em questão de dias, a notícia se espalhou pela região, e outros fazendeiros começaram a isolá-lo, com medo de contaminar seus próprios rebanhos. Geraldo viu-se sozinho, enfrentando uma crise que ameaçava destruir décadas de trabalho. Mas os problemas estavam apenas começando. 2 semanas depois, enquanto ainda lidava com a crise do gado, Geraldo recebeu uma ligação que o fez empalidecer. Era seu contador, nervoso, com notícias terríveis. Um dos sócios de Geraldo num grande negócio de exportação de carne havia fugido com todo o dinheiro da empresa, deixando dívidas enormes. Como avalista de vários contratos, Geraldo estava legalmente responsável por uma quantia astronômica. Mas como isso é possível? Ele gritou ao telefone. Eu confiei naquele homem. Infelizmente, doutor Geraldo, confiança não vale nada no tribunal, respondeu o contador. Os credores já entraram com ações. Se não conseguirmos pagar, vão bloquear suas contas e penhorar os bens. Geraldo passou as semanas seguintes num turbilhão de pesadelos burocráticos. Suas contas bancárias foram bloqueadas. Os credores começaram a pressionar. Para pagar as dívidas mais urgentes, ele teve que vender parte do gado saudável que ainda tinha, depois algumas terras, depois os maquinários da fazenda. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde de tempestade, rara naquela época do ano, um raio caiu em cheio no depósito onde Geraldo guardava sua reserva de ração e mantimentos para os animais. O fogo se alastrou rapidamente, destruindo tudo. O seguro, descobriu ele tarde demais, havia vencido há 2 meses, e na correria dos problemas, ninguém havia renovado. Em menos de 3 meses, o império de Geraldo Tavares estava ruindo como castelo de areia. Ele vendeu as joias, vendeu a caminhonete reluzente, vendeu os móveis finos da casa. Mas as dívidas eram como um poço sem fundo, sempre pedindo mais. Numa manhã fria, oficiais de justiça chegaram à fazenda com uma ordem de despejo. A propriedade seria leiloada para pagar os credores. Geraldo tinha 1 semana para sair. O homem que sempre caminhara de cabeça erguida, ostentando riqueza e poder, agora estava sentado na varanda de sua casa, olhando para o horizonte vazio, sem saber para onde ir.
Aos 53 anos, estava sem teto, sem dinheiro, sem nada. Seus poucos amigos, que na verdade eram apenas interesseiros, desapareceram quando a fortuna acabou. Os parentes distantes fingiram não conhecê-lo. Geraldo descobriu, da forma mais dolorosa, que quando você tem dinheiro, tem 1000 amigos, quando perde tudo, não tem ninguém. Com uma mala velha que conseguiu guardar e algumas roupas, Geraldo deixou a fazenda pela última vez. Não tinha para onde ir. Seus orgulhos, que antes era grande como o sertão, estava agora reduzido a pó. Caminhou pela estrada de terra até chegar a São João do Sertão, a cidadezinha onde meses antes humilhara Dona Marieta. Estava irreconhecível, barbudo, magro, com roupas surradas e chinelos gastos. O sol do meio-dia queimava sem piedade. Sem dinheiro nem para uma refeição, Geraldo sentiu pela primeira vez na vida o que era fome de verdade. Não aquela fome de quem quer comer bem, mas a fome que dói, que fraqueja as pernas, que turva a vista. Sentou-se na sombra de uma árvore na praça da cidade, tonto, derrotado. Foi então que viu, do outro lado da praça, a venda do seu Antônio. O lugar onde meses antes ele tinha humilhado a viúva pobre. A lembrança veio como uma punhalada na consciência. Será que alguém o reconheceria? E se reconhecessem, o que diriam? O orgulho ainda sussurrava para ele não pedir ajuda, mas a necessidade gritava mais alto. Com passos tropegos, Geraldo atravessou a praça e entrou na venda. Seu Antônio estava no balcão, e alguns homens conversavam nas mesas. A princípio, ninguém o reconheceu. Por favor, Geraldo sussurrou, a voz embargada. O senhor poderia me dar um copo d'água? Seu Antônio olhou para aquele homem esfarrapado e, sem fazer perguntas, serviu um copo de água fresca. Geraldo bebeu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, ele disse, e então, reunindo coragem, eu não comi nada 2 dias. O senhor teria algum trabalho que eu pudesse fazer em troca de uma refeição? Qualquer coisa, limpar, varrer, carregar caixas. Seu Antônio franziu a testa, estudando o rosto do homem. Havia algo familiar naqueles olhos. Espera aí, você não é Geraldo Tavares. O silêncio caiu sobre a venda. Os outros homens se viraram para olhar. Geraldo baixou a cabeça, as faces queimando de vergonha. Sou, ele admitiu, a voz quase inaudível. Os homens se entreolharam. Todos tinham ouvido falar da queda do grande fazendeiro, mas vê-lo assim, pedindo comida, era chocante. Um dos homens, o velho Josias, que anos antes havia pedido ajuda a Geraldo e sido desprezado, cuspiu no chão com desprezo. Olha só quem caiu do cavalo. Ele disse com amargura. O homem que achava que era melhor que todo mundo, que pisava nos pobres, agora está aí pedindo esmola. Os outros homens riram, e alguns começaram a fazer comentários maldosos. Geraldo sentiu o gosto amargo da humilhação que ele mesmo havia imposto a tantos. Era como se cada palavra dura que ele havia dito na vida agora voltasse para feri-lo. Seu Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. Chega! Ele disse com firmeza. Não vou ter isso na minha venda. O homem está precisando de ajuda, e aqui ninguém vai zombar de ninguém. Ele então se virou para Geraldo. Tem um depósito lá atrás cheio de caixas que precisam ser organizadas. É trabalho pesado. Se você fizer isso, eu te dou comida e 5 reais. Aceita? Geraldo assentiu, os olhos marejados de gratidão. Ele, que havia comandado dezenas de empregados, que assinava contratos de milhares de reais, agora aceitava trabalhar por 5 reais e um prato de comida. E estava grato por isso. Passou a tarde inteira carregando caixas, limpando, organizando. As costas doíam, as mãos não acostumadas ao trabalho braçal ficaram cheias de calos. Mas ele não parou. Ao final do dia, seu Antônio lhe deu um prato generoso de arroz, feijão, carne e farinha, e a nota de 5 reais. Geraldo comeu como nunca havia comido antes. Cada grão de arroz era precioso, cada pedaço de carne um milagre. Ele entendeu, pela primeira vez, o valor de uma refeição simples. Obrigado, ele disse a seu Antônio, e desta vez a gratidão era profunda, verdadeira. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Seu Antônio assentiu. Eu sei sim. Eu já passei fome na vida. A diferença é que eu aprendi com isso e não me tornei duro com quem precisa. Tomara que você também aprenda.
As palavras ficaram ecoando na mente de Geraldo quando ele saiu da venda. A noite estava caindo, e ele não tinha onde dormir. Caminhou sem rumo pelas ruas da cidade até que, cansado, sentou-se numa praça. Algumas pessoas passavam, e ele via o modo como desviavam o olhar, como se a pobreza fosse contagiosa. Era assim que eu olhava para os pobres, pensou ele, a consciência pesando como pedra. Como se fossem invisíveis, como se não merecessem nenhum olhar. A noite estava fria, e Geraldo se encolheu no banco da praça, tentando dormir. Mas o frio, a fome que já voltava, e principalmente a solidão tornavam o sono impossível. Ele estava ali, no fundo do poço, enfrentando as consequências de uma vida de arrogância e falta de compaixão. Foi então que ouviu uma voz suave. Seu Geraldo. Ele levantou os olhos e quase não acreditou no que via. Ali estava Dona Marieta, a viúva que ele havia humilhado meses antes. Ela carregava uma sacola e olhava para ele com uma expressão que não era de zombaria nem de vingança, mas de algo que ele demorou para reconhecer: compaixão. Dona Marieta. Ele sussurrou, a vergonha inundando seu peito. Eu sei, ela o interrompeu gentilmente. Eu fiquei sabendo do que aconteceu com o senhor. O povo fala. Geraldo abaixou a cabeça, esperando as palavras duras que certamente viriam. Ele merecia. Merecia que ela jogasse na cara dele tudo o que ele havia dito, que ela risse de sua desgraça, que ela virasse as costas e fosse embora. Mas não foi isso que aconteceu. Dona Marieta sentou-se ao lado dele no banco e abriu a sacola. De dentro, tirou um pão caseiro embrulhado num pano limpo, uma garrafa com café ainda morno, e uma fruta. Tome, ela disse, oferecendo. Sei que não é muito, mas é o que eu tenho. O senhor deve estar com fome. Geraldo olhou para aquela comida simples, depois para o rosto enrugado da velha senhora, e algo dentro dele se quebrou. As lágrimas começaram a cair, grossas, quentes, carregando anos de orgulho, de dureza, de arrogância. Por que? Ele conseguiu dizer entre soluços. Por que a senhora está me ajudando depois do jeito que eu tratei a senhora? Eu fui cruel, eu disse coisas terríveis. Dona Marieta sorriu, um sorriso triste mas cheio de sabedoria. Porque eu sei o que é precisar de ajuda e não receber. Sei o que é ser tratado como se fosse menos que nada. E aprendi, seu Geraldo, que a gente não pode devolver o mal com o mal. Se eu fizesse isso, seria igual ao senhor era antes. Geraldo pegou o pão com mãos trêmulas e comeu, as lágrimas molhando o alimento. Nunca na vida algo havia sido tão difícil de engolir, não pela textura, mas pelo peso da lição que vinha com cada pedaço. Eu fui um tolo, ele disse, a voz rouca. Passei a vida inteira achando que eu era melhor que os outros porque tinha dinheiro. Pisava nas pessoas, humilhava quem estava por baixo, achando que eles mereciam estar ali. E agora eu estou aqui, e finalmente entendo. Dona Marieta escutou em silêncio, suas mãos velhas pousadas no colo. A senhora tinha razão naquele dia, Geraldo continuou. A senhora disse que eu não sabia nada da sua vida, e era verdade. Eu não sabia. Eu não queria saber. Para mim, os pobres eram pobres porque queriam, porque eram preguiçosos. Mas eu estava errado. Tão errado. Ele fez uma pausa, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Agora eu sei o que é acordar sem saber se vai ter o que comer. Sei o que é trabalhar o dia inteiro por quase nada e ainda ser grato por isso. Sei o que é ver as pessoas virarem a cara, como se você fosse um cachorro sarnento. A senhora tentou me ensinar com palavras, mas eu não quis ouvir. Então o sertão me ensinou do jeito duro. Dona Marieta assentiu devagar. O sertão é assim mesmo, seu Geraldo. Ele é mestre severo, mas justo. Ensina as lições que a gente precisa aprender, mesmo quando dói. A questão é, o senhor aprendeu mesmo, ou só está dizendo isso porque está precisando? A pergunta foi como uma flecha certeira no coração de Geraldo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, refletindo. Era uma pergunta honesta que merecia uma resposta honesta. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Eu quero acreditar que aprendi, que mudei. Mas a verdade é que eu só vou saber de verdade quando as coisas melhorarem. Se um dia eu voltar a ter alguma coisa, como é que eu vou tratar as pessoas? Vou lembrar desse momento, ou vou esquecer e voltar a ser o que eu era? A honestidade brutal da resposta pareceu tocar Dona Marieta. Ela assentiu, aprovando.
Pelo menos o senhor está sendo honesto. Isso já é um começo. A mudança verdadeira não acontece da noite pro dia, seu Geraldo. É um trabalho de todo dia, de toda hora. É escolher, a cada momento, ser melhor do que a gente foi. Ela então se levantou, pegando a sacola vazia. O senhor pode dormir na varanda da minha casa hoje. Não é muito, mas tem um colchão velho e um cobertor. Amanhã, se quiser, eu conheço umas pessoas que podem ter trabalho para oferecer. Geraldo levantou-se rapidamente. Dona Marieta, a senhora já fez demais. Não precisa. Eu sei que não preciso, ela o interrompeu. Mas eu quero. Vamos. E assim, o homem que havia humilhado a viúva pobre foi por ela acolhido na hora de sua maior necessidade. Caminharam pelas ruas escuras da cidade até o casebre simples de Dona Marieta. A netinha da velha senhora já estava bem, brincando no quintal com outras crianças da vizinhança. Dona Marieta mostrou a Geraldo um colchão na varanda dos fundos e trouxe um cobertor remendado mas limpo. Pode ficar à vontade, ela disse. Amanhã eu preparo um café antes do sol raiar. Geraldo deitou-se naquele colchão fino, cobriu-se com um cobertor simples, e pela primeira vez em meses conseguiu dormir em paz. Não porque o lugar fosse confortável, não era. Não porque seus problemas tivessem acabado, estavam longe disso. Mas porque, no fundo de sua alma, algo estava começando a mudar. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Geraldo foi acordado pelo cheiro de café e pão quentinho. Dona Marieta estava na cozinha, preparando o desjejum. A casa era tão pequena que a cozinha, a sala e o quarto eram praticamente o mesmo cômodo, dividido apenas por cortinas de chita. Bom dia, ela disse, servindo o café numa caneca de alumínio. Dormiu bem? Melhor do que eu merecia, Geraldo respondeu honestamente. Tomaram café juntos, em silêncio confortável. O pão era simples, mas feito com carinho. O café era ralo, mas estava quente e reconfortante. Depois do café, Dona Marieta levou Geraldo para conhecer seu Benedito, um pequeno comerciante da cidade que precisava de ajuda no armazém. O trabalho era braçal, carregar sacos, organizar mercadorias, limpar o depósito. O pagamento era modesto, uma diária de R$ 30 e a possibilidade de fazer refeições no estabelecimento. Eu aceito, Geraldo disse sem hesitar. E agradeço a oportunidade. Seu Benedito, um homem rechonchudo de uns 60 anos, olhou desconfiado. Você não é aquele Geraldo Tavares que tinha a fazenda grande? Ouvi dizer que caiu na vida. Sou eu mesmo, Geraldo confirmou, sem tentar esconder. E sim, eu caí. Mas estou tentando me reerguer, honestamente desta vez. Seu Benedito estudou o rosto do homem à sua frente. Havia algo diferente ali, uma humildade que não era fingimento. Está bem. Vamos ver como você trabalha. Começa hoje. E assim Geraldo começou sua nova vida. Acordava antes do sol, trabalhava o dia inteiro carregando peso, suando, sentindo as costas doerem. À noite, voltava para o colchão na varanda de Dona Marieta, exausto. Mas havia uma dignidade naquele trabalho honesto que ele nunca havia sentido antes. Com o primeiro dinheiro que ganhou, Geraldo fez questão de ir à venda do seu Antônio e pagar a refeição que havia recebido. Não precisa, seu Antônio disse. Aquilo foi um presente. Eu sei, Geraldo insistiu. Mas eu preciso fazer isso. Não por obrigação, mas porque é importante para mim. O Senhor me deu mais que comida naquele dia. Me deu uma chance quando ninguém mais dava. Seu Antônio aceitou o dinheiro e apertou a mão de Geraldo com respeito. As semanas se transformaram em meses. Geraldo continuou trabalhando para seu Benedito, que ficou impressionado com a dedicação do empregado. Aos poucos, o comerciante foi dando mais responsabilidades a Geraldo, deixando-o cuidar de vendas, fazer encomendas, até gerenciar o caixa. Você tem jeito para negócios, seu Benedito disse um dia. Nunca perdi isso, só tinha perdido o rumo. Mas trabalhando aqui, com os pés no chão, estou aprendendo de novo. De verdade desta vez. Geraldo também começou a se envolver com a comunidade. Nos finais de semana, ajudava Dona Marieta a distribuir sopas para os moradores de rua. Ele, que antes virava a cara para os necessitados, agora servia comida com suas próprias mãos, olhando nos olhos de cada pessoa, vendo a humanidade que antes se recusava a reconhecer. Uma tarde, enquanto serviam sopa na praça da cidade, chegou um homem em trajes surrados,
claramente em situação de rua. Geraldo não o reconheceu de imediato, mas quando o homem falou, seu coração disparou. Por favor, tem um prato para mim? Era Roberto, o sócio que havia fugido com o dinheiro, causando a ruína de Geraldo. O homem estava irreconhecível, magro, sujo, com olhos fundos de quem tinha tocado o fundo do poço. A primeira reação de Geraldo foi de raiva. Ali estava o homem responsável por toda sua desgraça. Por causa dele, Geraldo havia perdido tudo, havia caído na miséria, havia sofrido humilhações imensas. Dona Marieta, percebendo a tensão, tocou gentilmente o braço de Geraldo. Eu sei quem é esse homem, ela sussurrou. A cidade inteira sabe. Ele voltou há uma semana, sem nada. Dizem que foi roubado e espancado. Perdeu tudo que tinha roubado e mais um pouco. Está dormindo debaixo da ponte. Geraldo olhou para Roberto, que mantinha os olhos baixos, envergonhado. Por um momento, o velho Geraldo, aquele cheio de orgulho e sede de vingança, quis gritar, quis expulsar aquele homem, quis fazê-lo pagar por tudo. Mas então Geraldo se lembrou de suas próprias quedas, de suas próprias humilhações. Lembrou-se do dia em que chegou naquela mesma praça, faminto e desesperado. Lembrou-se de Dona Marieta estendendo-lhe a mão quando ele não merecia. Com mãos firmes, Geraldo encheu um prato generoso de sopa e estendeu para Roberto. Tome, ele disse, sua voz firme mas sem ódio. Come. Você deve estar precisando. Roberto levantou os olhos, chocado ao reconhecer Geraldo. A cor fugiu de seu rosto. Geraldo, eu. Ele gaguejou, tropeçando nas palavras. Eu não tenho o direito de aceitar nada de você. Eu destruí sua vida. Eu. É verdade, Geraldo o interrompeu. Você destruiu minha vida. Por causa de você, eu perdi tudo. Mas sabe de uma coisa? Se você não tivesse feito isso, eu nunca teria aprendido o que realmente importa na vida. Eu era um homem terrível, Roberto. Rico, mas terrível. Pisava nas pessoas, humilhava os pobres, achava que era melhor que todo mundo. Ele fez uma pausa, segurando firme o prato de sopa. O que você fez foi errado, foi terrível. Mas por causa disso, eu caí. E caindo, aprendi. Aprendi humildade, aprendi compaixão, aprendi a ver as pessoas de verdade. Então toma essa sopa e come. Não estou te perdoando porque você merece, estou te perdoando porque eu preciso. Preciso soltar esse peso. Roberto pegou o prato com mãos trêmulas, as lágrimas correndo pelo rosto sujo. Sentou-se num canto e comeu em silêncio, enquanto Geraldo continuava servindo os outros necessitados. Dona Marieta observava tudo com um sorriso discreto nos lábios. Ela se aproximou de Geraldo quando houve uma pausa na fila. O senhor realmente mudou, ela disse baixinho. Mudou de verdade. Geraldo suspirou fundo. Estou tentando, Dona Marieta. Todo dia acordo e tento ser um homem melhor do que eu era ontem. Tem dias que é fácil, tem dias que é difícil. Mas eu não quero voltar a ser quem eu era. Prefiro ser pobre e humano do que rico e vazio. Os meses continuaram passando. Geraldo prosperava aos poucos em seu trabalho no armazém. Seu Benedito, cada vez mais satisfeito, ofereceu-lhe uma sociedade menor no negócio. Era uma chance de recomeçar, de forma modesta mas honesta. Não tenho dinheiro para investir, Geraldo disse honestamente. Eu sei, respondeu seu Benedito. Mas você tem algo mais valioso: dedicação, honestidade e experiência. Você entra com seu trabalho, eu entro com o capital. Dividimos os lucros em 30% para você, 70% para mim nos primeiros 2 anos. Depois vemos de reajustar. Que acha? Geraldo aceitou, grato pela oportunidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava construindo algo de novo, algo baseado em trabalho honesto e não em exploração ou arrogância. Uma tarde de sábado, Geraldo estava ajudando a organizar a feira da cidade quando viu uma cena que lhe partiu o coração. Uma jovem mãe, com uma criança pequena no colo, estava parada em frente à barraca de frutas, claramente com fome, mas sem dinheiro para comprar nada. O feirante a expulsou com palavras duras. Geraldo se aproximou rapidamente. Espera aí. Ele chamou. Virou-se para a jovem. Quanto você precisa? A moça baixou os olhos, envergonhada. Eu não quero esmola, senhor. E não é esmola, Geraldo disse gentilmente. É ajuda.
Tem diferença. Vamos, escolhe o que você precisa. Com lágrimas nos olhos, a jovem escolheu algumas frutas, pão e leite. Geraldo pagou tudo e ainda deu alguns reais a mais. Toma, ele disse. E não tem que devolver nada, ouviu? Um dia, quando você puder, ajuda outra pessoa que estiver precisando. É assim que a gente faz o mundo melhor. A cena não passou despercebida. Várias pessoas viram, e a notícia se espalhou pela cidade. Geraldo Tavares, o homem que antes humilhava os pobres, agora ajudava quem precisava. Dona Marieta, quando soube, sentiu seu coração aquecer de alegria. Sua oração daquela noite distante havia sido atendida. Não com vingança, mas com transformação. O sertão havia ensinado, e Geraldo havia aprendido. Naquela noite, Geraldo foi visitar Dona Marieta, como fazia frequentemente agora. Levou algumas compras que sabia que ela precisava e sentou-se na varanda simples do casebre. Dona Marieta, ele começou, a voz emocionada. Eu nunca agradeci direito pelo que a senhora fez por mim. Quando eu estava no fundo do poço, destruído, humilhado, a senhora me estendeu a mão. Podia ter rido da minha cara, podia ter virado as costas. Mas não fez isso. A velha senhora sorriu. Eu fiz o que tinha que fazer, seu Geraldo. Nada mais que isso. Não, ele insistiu. A senhora fez muito mais. A senhora me ensinou que ser humano é mais importante que ter dinheiro. Me ensinou que a verdadeira riqueza está aqui, ele apontou para o peito, no coração. E me ensinou que nunca é tarde para mudar, para ser melhor. Ele fez uma pausa, enxugando uma lágrima teimosa. Eu perdi minha fazenda, perdi meu dinheiro, perdi tudo que achava que era importante. Mas sabe o que eu ganhei? Ganhei paz. Ganhei amigos de verdade. Ganhei a capacidade de olhar no espelho e gostar do homem que vejo. E isso, Dona Marieta, não tem preço. A viúva pegou a mão enrugada de Geraldo entre as suas. O sertão é sábio, meu filho. Ele tira de quem tem demais e não sabe agradecer. Mas também dá para quem sabe receber com humildade. Você aprendeu a lição. Agora cabe a você não esquecer dela nunca, especialmente se um dia você voltar a prosperar. Eu não vou esquecer, Geraldo prometeu. Isso eu juro. E se um dia eu voltar a ter algo, vou usar para ajudar, não para humilhar. Passaram-se 2 anos. O pequeno negócio de Geraldo e seu Benedito prosperou. Não era nada comparável à antiga fazenda, mas crescia de forma sólida e honesta. Geraldo agora tinha um pequeno apartamento, simples mas digno, e conseguia viver com conforto modesto. Mas a maior mudança não estava em sua condição financeira, e sim em seu coração. Ele se tornou conhecido na região como um homem justo e generoso. Empregava pessoas que tinham dificuldade de encontrar trabalho, ex-presidiários tentando recomeçar, mães solteiras, jovens sem experiência. Pagava salários justos e tratava todos com respeito. Organizou, junto com Dona Marieta e outros voluntários, uma associação para ajudar famílias carentes. Conseguiram doações, montaram uma pequena cozinha comunitária e passaram a distribuir refeições diárias para quem precisava. Uma manhã, enquanto Geraldo ajudava na cozinha comunitária, chegou uma família vinda de outra cidade. O pai, um homem de uns 40 anos, explicou que havia perdido tudo numa enchente e estavam sem rumo, procurando recomeçar. Geraldo viu nos olhos daquele homem o mesmo desespero que ele havia sentido. Sem pensar 2 vezes, ofereceu. Eu tenho um quarto de depósito nos fundos do armazém. Não é grande coisa, mas dá para vocês ficarem até conseguirem se organizar. E eu posso dar trabalho pro senhor, se quiser. O homem quase caiu de joelhos, tamanha a gratidão. Deus lhe pague, senhor. O senhor não sabe o que isso significa. Eu sei. Geraldo respondeu com um sorriso triste. Eu sei exatamente o que significa. Já estive no seu lugar. A família aceitou a ajuda. Em poucos meses, com trabalho duro e o apoio de Geraldo, conseguiram alugar uma casa própria e estavam se reerguendo. O pai nunca esqueceu a bondade recebida e passou a ajudar outros também. Esse era o legado que Geraldo estava construindo agora, não de terra e gado, mas de bondade e compaixão. E esse legado se multiplicava, criando ondas que alcançavam pessoas que ele nem conhecia. Certa vez, num final de tarde, Geraldo estava sentado na praça da cidade, descansando depois de um dia de trabalho.
Viu um jovem bem vestido, num carro caros, ou um bando de um senhor idoso que pedia ajuda para comprar remédios. A cena o transportou de volta àquele dia em que ele havia humilhado Dona Marieta. Geraldo se levantou e caminhou até o jovem. Filho, ele disse calmamente, eu posso te dar um conselho? O rapaz o olhou com arrogância. Quem é você para me dar conselho? Sou alguém que já foi exatamente como você, Geraldo respondeu. Rico, arrogante, achando que era melhor que os outros. E sabe onde isso me levou? Profundo do poço. Perdi tudo, filho. Tudo. E só então aprendi o que realmente importa. O jovem riu com desdém. Ah, vai me dar sermão agora? Tá cheio de gente fracassada que vive dando sermão. Pode ser, Geraldo concordou tranquilamente. Mas um dia, quando a vida te ensinar do jeito duro, você vai lembrar dessa conversa. E vai entender que eu não estava tentando te diminuir. Estava tentando te poupar do sofrimento que eu passei. E dizendo isso, Geraldo se virou para o idoso e pagou pelos remédios que ele precisava. O velho agradeceu com lágrimas nos olhos, e Geraldo seguiu seu caminho, deixando o jovem arrogante para trás, confuso com aquela interação. Os anos continuaram passando. Geraldo chegou aos 60 anos transformado. Tinha alguns fios de cabelo brancos a mais, algumas rugas a mais, mas principalmente tinha paz no coração. Seu negócio continuava crescendo modestamente, e ele nunca deixou de ajudar quem precisava. Dona Marieta, agora com 75 anos, continuava ativa, bordando, fazendo seus crochês, e sempre participando dos trabalhos comunitários. Entre ela e Geraldo havia desenvolvido uma amizade profunda, de respeito mútuo e carinho verdadeiro. Ele a via como a mãe que nunca teve, e ela o via como o filho que o destino lhe deu. Numa tarde de domingo, estavam sentados na varanda da casa de Dona Marieta, tomando café e conversando sobre a vida, quando ela disse: Seu Geraldo, eu tenho uma coisa para te contar. Algo que nunca contei para ninguém. Ele a olhou, curioso. Pode falar, Dona Marieta. A velha senhora respirou fundo. Lembra daquele dia que o senhor me humilhou na frente de todo mundo? Quando eu estava pedindo ajuda pro remédio da minha neta. Geraldo fechou os olhos, a lembrança ainda dolorosa. Como eu poderia esquecer? Foi um dos piores momentos da minha vida, não para mim, mas por causa do que eu fiz com a senhora. Pois é, ela continuou. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu rezei. Rezei de verdade, com o coração sangrando. E sabe o que eu pedi? Não pedi vingança. Não pedi que o Senhor perdesse tudo e sofresse. Eu pedi que o Senhor aprendesse. Pedi que a vida, o sertão, Deus, sei lá o que, te ensinasse o valor da humildade. Geraldo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. E meu pedido foi atendido, Dona Marieta disse com um sorriso suave. Mas não do jeito que eu esperava. Eu achei que talvez o senhor passasse por alguma dificuldade pequena, perdesse um negócio, algo assim. Mas o sertão decidiu ensinar do jeito dele, do jeito forte. E o senhor aprendeu, meu filho. Aprendeu mesmo. As lágrimas correram pelo rosto de Geraldo. A senhora salvou minha alma, Dona Marieta. Se a senhora tivesse pedido vingança, talvez eu tivesse apenas me tornado mais amargo com minha queda. Mas a senhora pediu transformação, e foi isso que aconteceu. A senhora literalmente salvou quem eu sou. Dona Marieta pegou a mão dele entre as suas. Não fui eu, meu filho. Foi o sertão, foi a vida, foi Deus. Eu apenas plantei uma sementinha de oração. Mas quem regou essa semente foi você, com sua disposição de mudar, de aprender, de se tornar melhor. Ficaram ali, em silêncio, apreciando aquele momento de paz e compreensão mútua. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre o sertão, pintando o céu de laranja e vermelho. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Dona Marieta disse, quebrando o silêncio. É que sua transformação não parou em você. Quantas pessoas o Senhor já ajudou nesses anos? Quantas famílias? Quantos jovens encontraram trabalho porque o Senhor deu uma chance? Sua mudança criou ondas, seu Geraldo. E essas ondas continuam se espalhando. Geraldo assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras. Ele tinha visto com seus próprios olhos como um ato de bondade gerava outro, como ajudar uma pessoa criava uma corrente de ajuda que se multiplicava. Alguns meses depois, Geraldo recebeu uma notícia inesperada.
Um antigo devedor, que havia desaparecido anos atrás quando Geraldo perdeu tudo, havia sido encontrado e estava sendo processado. Como parte do acordo, uma quantia considerável de dinheiro seria devolvida a Geraldo, não tudo o que ele havia perdido, mas o suficiente para fazer diferença. Quando o advogado lhe deu a notícia, Geraldo ficou em silêncio por um longo momento. Aquele dinheiro poderia mudar sua vida novamente. Poderia comprar uma casa maior, expandir os negócios, voltar a ter conforto. Mas então ele se lembrou de sua promessa. De seu juramento de nunca esquecer as lições que aprendeu. Naquela noite, reuniu-se com Dona Marieta, seu Benedito, seu Antônio e outros amigos que havia feito ao longo daqueles anos. Contou-lhes sobre o dinheiro e então anunciou sua decisão. Vou usar metade desse dinheiro para expandir nossos trabalhos comunitários. Podemos construir uma sede maior para a cozinha, talvez um lugar onde pessoas possam aprender ofícios, recomeçar suas vidas. A outra metade vou investir no negócio, mas não para meu luxo pessoal. Para criar mais empregos, para ajudar mais gente. Dona Marieta sorriu com orgulho. Você passou no teste, meu filho. O teste mais difícil de todos, o de ter de novo e continuar sendo quem você se tornou. Seu Benedito apertou o ombro de Geraldo com carinho. Compadre, eu sempre soube que você tinha mudado. Mas isso aqui prova de verdade. Muita gente fala que mudou, mas quando a oportunidade vem, volta a ser quem era. Você não. Você é um homem novo mesmo. E assim foi feito. Com o dinheiro recuperado, Geraldo e seus amigos construíram um centro comunitário que se tornou referência na região. Lá, pessoas aprendiam ofícios, encontravam trabalho, recebiam apoio para recomeçar suas vidas. O lugar recebeu o nome de Centro de Amparo Esperança Nova, porque era exatamente isso que oferecia, uma nova esperança. Geraldo também expandiu o negócio, mas sempre mantendo os valores que havia aprendido. Pagava salários justos, tratava todos com respeito, e sempre reservava parte dos lucros para ajudar a comunidade. Passaram-se mais alguns anos. Geraldo estava agora com 65 anos, e Dona Marieta com 80. A velha senhora estava mais frágil, mas ainda tinha o mesmo espírito forte e a mesma bondade no olhar. Numa tarde tranquila, ela chamou Geraldo para uma conversa. Estava sentada em sua cadeira de balanço favorita, um xale sobre os ombros, os olhos cansados mas serenos. Meu filho, ela começou, usando o termo carinhoso que havia se tornado natural entre eles, eu estou velha e cansada. Meu tempo neste mundo está chegando ao fim. Não diga isso, Dona Marieta, Geraldo protestou, sentindo um aperto no peito. Ela sorriu e fez um gesto com a mão. Não fica triste, não. Eu vivi uma vida boa, difícil, mas boa. E você sabe o que me deixa mais feliz? É saber que minha oração daquela noite foi tão bem respondida. Você não só mudou, como se tornou um instrumento de mudança para tanta gente. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu quero que você me prometa uma coisa. Promete que vai continuar sendo esse homem que você se tornou. Promete que vai contar sua história para outras pessoas, para que elas aprendam sem precisar sofrer tanto quanto você sofreu. Promete. Geraldo segurou a mão frágil dela entre as suas, as lágrimas correndo livremente. Eu prometo, Dona Marieta. Prometo por tudo que é sagrado. Vou honrar sua memória sendo cada dia melhor, ajudando mais gente, espalhando bondade por onde eu passar. Dona Marieta sorriu, uma lágrima solitária descendo por sua face enrugada. Então eu posso ir em paz. Você era um homem perdido, cheio de orgulho e dureza. O sertão te ensinou, te quebrou, te reconstruiu. E agora você é um homem de verdade. Um homem bom. Ela fechou os olhos, ainda sorrindo. O sertão é duro, mas é justo. E a humildade, meu filho, é a maior riqueza que alguém pode ter. Dona Marieta partiu naquela mesma noite, em paz, rodeada de amor. Seu funeral foi uma celebração de sua vida, com dezenas de pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos. Geraldo organizou tudo, garantindo que fosse digno e bonito, como ela merecia. No dia do enterro, ele fez um discurso emocionado, contando a história de como aquela mulher simples havia mudado sua vida completamente. Muitos choraram, tocados pela narrativa de redenção e transformação. Geraldo continuou seu trabalho, honrando a promessa que havia feito. O Centro Esperança Nova cresceu e ajudou centenas de famílias. Ele próprio prosperou,
mas nunca voltou ao nível de riqueza que tinha antes, e não queria. Tinha o suficiente para viver com dignidade e ajudar os outros, e isso era tudo o que precisava. Anos depois, já um senhor de cabelos completamente brancos, Geraldo costumava sentar-se na mesma cadeira de balanço que pertenceu a Dona Marieta e contar sua história para quem quisesse ouvir. Contava sobre o homem arrogante que foi, sobre a queda, sobre a lição, sobre a redenção. E sempre terminava com as mesmas palavras. O sertão me ensinou que não importa quanto dinheiro você tem, mas sim quanto amor você carrega no coração. Me ensinou que humilhar os outros é humilhar a si mesmo. Me ensinou que nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para ser melhor. E me ensinou, acima de tudo, que a verdadeira riqueza está em poder ajudar o próximo, em estender a mão para quem caiu, em ser instrumento de bondade neste mundo. E quando as pessoas perguntavam se ele se arrependia de ter perdido tudo, ele respondia com um sorriso sereno: eu perdi uma fortuna, mas ganhei uma alma. Perdi terras e gado, mas ganhei amigos verdadeiros e paz de espírito. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria aprender essas lições de um jeito menos doloroso. Mas não abriria mão do homem que me tornei por causa delas. O sertão foi meu maior professor, e a humildade foi a maior lição que já aprendi. E assim, a história do sertanejo que zombou da viúva pobre tornou-se uma lenda na região, passada de geração em geração. Não como um conto de vingança, mas como uma história de redenção, de transformação, e do poder da humildade de mudar vidas. Porque no fim, como Dona Marieta sempre dizia, o sertão é duro mas justo. E quando estamos prontos para aprender, ele ensina. Quando estamos prontos para mudar, ele transforma. E quando finalmente entendemos o valor da humildade, ele nos dá a maior riqueza de todas, um coração em paz. Fim.